Hoje vamos conversar sobre esperança na ressurreição. E o texto base que vamos utilizar é 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 19. Lá no grupo de pastores, onde faço parte, eu coloquei assim: olha, vocês têm a oportunidade agora de dar alguma sugestão de um tema para que eu venha abordar no Reflexões para a Vida. E o pastor Sérgio, que faz parte lá do grupo, me deu a seguinte sugestão: 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 19, que diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse texto que o apóstolo Paulo escreve aqui à igreja de Corinto faz parte de um contexto. Para eu explicar melhor, eu vou aqui na internet, na Bíblia que eu utilizo muito, que é a Bíblia Your Version, que é uma versão maravilhosa, onde eu posso utilizar vários textos. Aqui eu vou utilizar a versão viva e aqui eu vou utilizar a versão NVI, que é uma tradução bem interessante, uma versão bem interessante. Vale salientar que esse texto aqui, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que Paulo disse isso? Porque lá na epígrafe diz assim: ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, então, antes deste contexto aqui, ele está falando sobre a ressurreição de Cristo. Na sequência, o apóstolo Paulo fala da ressurreição entre os mortos. Ressurreição entre os mortos. Primeiro, Paulo inicia falando da ressurreição de Cristo. Ele começa a valorizar isso, né? A trazer pontos importantes sobre por que Cristo ressuscitou e que importância isso tem para nós crentes. Depois ele entra, a partir do versículo 12, um novo contexto, né? É interessante que cada epígrafe, né, delimita um contexto. Então, quem tem a Bíblia aqui, no caso a minha Bíblia, ela é revista e corrigida, aqui fala apenas a ressurreição como um todo. Então é um contexto inteiro, né? Já na NVI, já coloca em vários contextos. Inicia falando sobre a ressurreição de Cristo. Então Paulo está ratificando, reforçando, né? Mostrando o valor, a importância da ressurreição de Cristo para nós cristãos. E depois ele começa a falar sobre a ressurreição entre os mortos, aonde ele dá a ênfase que de nada vale se as pessoas dizem: eu não creio na ressurreição de Cristo, eu não creio que os cristãos irão ressurgir após a morte. Então, daí Paulo fala: então se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quer dizer, se não vale a ressurreição após a morte, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o contexto, Paulo está falando sobre a ressurreição daqueles que morrem, aqueles que dormem no Senhor, né? Onde aqui a outra versão fala, né? Por exemplo, aqui, nesse caso, todas as pessoas já morreram. Se clicar aqui, dormiram, né? Dormiram no Senhor. Então, a sequência é esse versículo aqui, E se de fato nos traz esperança nessa vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está falando, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Na verdade, Paulo está dizendo o seguinte: ei, nós iremos ressurgir, assim como, eu já falei para vocês, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Cristo falou, né? Quem crê em mim terá a vida eterna. E vida eterna é ressurreição. Nós iremos ressuscitar em Cristo. Isso aí.
Então vamos aqui ao texto onde Paulo fala sobre isso. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E aí ele começa a dar várias ênfases ou vários pontos que Paulo aborda aqui sobre a ressurreição, se ela não acontecer. Mas, versículo 20, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias daqueles que já partiram. Pois assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 22, pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então é o seguinte, se não vale a ressurreição para nós, esta vida não tem valor algum. Agora, esta vida tem valor sim, sabe por quê? Porque nós iremos ressuscitar em Cristo. Então, nós esperamos em Cristo não só nesta vida, mas também na vida vindoura. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo assim, nós esperamos em Cristo nesta vida e na vida vindoura. Deus abençoe a sua vida, pense nisso. Nós seremos ressuscitados em Cristo quando partirmos desta vida. Nós iríamos iniciar uma nova etapa. Nós iremos iniciar um novo momento. Nós estaremos para sempre com Cristo, ressuscitados em Cristo. Deus te abençoe.